Então vamos lá, vamos começar aqui, versículo 26 até o versículo 40. A gente vai ler aqui. Eu vou ler e vocês me acompanham, tá? Diz que, versículo 26 do capítulo 8, diz assim: diz que um anjo do Senhor disse a Filipe: levante-se, vá para o sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Hoje, não, Filipe se levantou e foi. Então, aqui nesse primeiro momento, o que ele está dizendo aqui? Primeiro, uma observação importante: é um anjo. Então, não é o anjo. Então, é um anjo do Senhor. Sempre que se refere a o anjo do Senhor, a gente lê que é o próprio Senhor Jesus. Aqui, quando a gente vê um anjo do Senhor, provavelmente seja um anjo enviado pelo Senhor Jesus. Então, um anjo foi e disse a Filipe. Então, tu vê como Deus ele usa assim as estratégias dele, né, para movimentar a igreja. Então, movimenta a igreja. Então, a igreja ela recebe a revelação de Deus através de muitos lugares. Aqui nesse ambiente específico, foi um anjo do Senhor que foi falar com Filipe. E Filipe ouviu, Filipe estava sensível, porque ele vivia no meio daquele ambiente de derramamento do Espírito Santo que acontecia em Samaria. Então, era um homem com autoridade. A autoridade vem pela sensibilidade. A autoridade ela não vem pelo poder. Tu não tem autoridade sobre o teu filho porque tu é pai e tu é a mãe dele. Tu tem autoridade sobre o teu filho porque tu tem sensibilidade para ouvir uma ligação. Ah, ele voltou. Desculpa, entrou uma ligação aqui, um desconhecido aí saiu para mim aqui. Mudou alguma coisa para vocês aí ou não? Não mudou nada? Tá, então foi só para mim aqui. Então, a autoridade vem porque esse pai e essa mãe escutam o Espírito Santo, escutam os anjos que Deus envia, escutam as visões que Deus envia para receber a autoridade do pai dos nossos filhos, que é Deus. E aí sim nós temos autoridade sobre a vida deles. Então a autoridade, ela vem da sensibilidade. Escreve isso. A autoridade, ela vai vir da sensibilidade e não do cargo que tu tem, do poder que tu tem. Então nós vamos desenvolver a sensibilidade, o ouvido para ouvir a voz de Deus, que é o desenvolvimento da fé. Então o Filipe ouviu e era uma ordem sem destino prévio. Então, é mais ou menos o que aconteceu com Abraão. Olha, sai daí de Samaria e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Vai para um lugar que eu vou te mostrar. A ordem era, vai para o sul, porque ele estava no norte, em Samaria. Então, desce para o sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Então, esse caminho de Jerusalém a Gaza. O que é Gaza? Gaza é a região dos antigos filisteus, que foram inimigos históricos do povo de Deus. No tempo dos hebreus, eram os filisteus, que eram inimigos históricos do povo de Deus. Então ele diz, desce naquela região agora, na região de Gaza, descendo ali pela região que ela é costeira, ali do mar Mediterrâneo, que tem ali a região de Azoto, aquela faixa chamada faixa de Gaza hoje, que a gente ouve falar. Então, eles descem por aquela região que se acha deserto. Então, tu vê que ele é enviado para um lugar deserto. Imagina, ele sai de um lugar povoado, de um lugar com um despertamento, um derramamento, um avivamento do Espírito, e ele vai para um lugar deserto. E ele, como homem de Deus, um homem de sensibilidade, ele se levanta e obedece, mesmo sem saber um direcionamento mais específico da onde que é o lugar que ele tem que ir. Mas ele se levanta e vai. No versículo 27, na parte B, diz que havia um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro. Ele tinha vindo adorar em Jerusalém. Estava regressando ao seu país. E, assentado na sua carruagem, vinha lendo o profeta Isaías. Então, o Espírito disse a Filipe, aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Hoje a gente vai fazer um estudo um pouco mais expositivo, tá? O que é expositivo? Vai ser, a gente vai lendo aqui e a gente vai pegando as partes
e vai conversando a respeito. O que é interessante aqui nesses versículos que a gente leu agora? O que é interessante a gente frisar? Esse homem era um etíope. O que era um etíope? A Etiópia era um lugar na África antiga, que era um lugar que hoje fica próximo do Sudão. Essa era a Etiópia nesse tempo. Então, diz que ele era um etíope. Não só um etíope, que era um estrangeiro. Então, aqui percebam que o evangelho está avançando nos confins da terra. Ele vai de Jerusalém, atinge as regiões da Judéia, há um derramamento em Samaria, e agora Filipe é um homem que é direcionado a primeira vez para chegar nos confins da terra, porque chega nesse homem que é um etíope. E é um etíope, e às vezes a primeira vez que a gente tem o contato aqui de um homem negro, porque é a primeira relação da descendência africana. Ele é um afrodescendente. A gente pensa, às vezes, que, né, os africanos chegaram depois, principalmente naquela marca muito triste que a gente tem do tempo da escravidão, né? A gente acha que foi ali que surgiu. Não. Esses homens, essa etnia, ela já existia. E mais, era uma etnia que tinha muita riqueza. Tanto é que a gente vê qual é a primeira expressão que a gente tem da Etiópia na palavra de Deus. Alguém sabe disso, não? Alguém sabe qual é a primeira expressão que a gente tem antigamente? Ninguém pensa aí um pouquinho para arriscar? Qual a primeira expressão que a gente tem da África e especificamente da Etiópia, dessa mesma região? A rainha de Sabá. Então, a rainha de Sabá, ela é dessa mesma região, é dessa mesma etnia, desse mesmo lugar. Muito provavelmente, por conta que ela volta, isso são muitos anos antes do que está acontecendo. Ela volta de um tempo que ela tem com Salomão, onde ela ouve falar que existe um rei com muita sabedoria e com muita riqueza. E ela sai da região dela, que é essa região da Etiópia. Sabá era uma nomenclatura da rainha, assim como a gente tem aqui, que a gente vê que era um alto oficial de Candace. Candace é também uma nomenclatura nobre. Assim como tinha o faraó, assim como tinha o César, que se referia aos imperadores do Egito e do Império Romano, aqui tinha Sabá, que eram as rainhas de uma dinastia que vem anterior a Candace. Então, Candace é a sequência da nomenclatura do reinado depois de Sabá. Então, a primeira expressão que a gente vê é essa rainha de Sabá. Provavelmente, aí digo eu, né, que esse homem ele é convertido ao judaísmo por conta dessa rainha, porque essa rainha volta convertida desse tempo com Salomão e provavelmente pelo nível de influência que ela tinha na nação, por ser uma rainha, ela deve ter estabelecido ali algumas conversões ao judaísmo. E esse homem, muito provavelmente, era um homem convertido. Amém? Deu para entender aqui? Então, no momento subsequente, a gente vê aqui também, depois que ele é etíope, ele também é eunuco. Eunuco, ele se refere inicialmente àqueles homens que eles guardavam o harém dos reis. Então, eram homens, eram oficiais dos reis, que eles tinham a incumbência de guardar o harém. Por isso que esses homens, para eles poderem respeitar ali, não cair em tentação, eles eram castrados, eram homens castrados. Posteriormente, esses homens só ficaram com essa expressão de eunuco, mas eles não eram mais castrados. Então, o eunuco, nesse momento, era uma alta expressão de governo, e não necessariamente castrado. E a gente vai entender o porquê que a gente entende que ele não era castrado. Então, o eunuco aqui é uma alta expressão de governo. Ele era o homem que cuidava da riqueza desse reino. Seria para nós o ministro da Fazenda, o cara que cuida das riquezas, o cara responsável pelas riquezas, um alto cargo dentro desse reinado. E mesmo tendo um alto cargo, ele está tão convertido ao judaísmo que ele vai lá adorar. Quando ele vai adorar em Jerusalém, que era o lugar de adoração, provavelmente
seja numa festa de Páscoa ou numa festa de Pentecostes. Era uma expressão disso tudo que já tinha acontecido ali naqueles meses subsequentes. Então, provavelmente, ele estava naquelas festas ali onde tudo aconteceu. Provavelmente, ele acompanhou tudo que aconteceu com Jesus, porque aquilo foi uma notícia muito estrondosa ali naquela festa da Páscoa e subsequente a festa do Pentecostes. Lembram, né? A festa da Páscoa é a festa onde Jesus morreu e depois a do Pentecostes foi onde foi o derramamento do Pentecostes, que são 50 dias depois da Páscoa. Então, Pentecostes é 50 dias depois da Páscoa. Então, esse homem ele veio para uma dessas festas e ficou ali por um tempo. Quando ele diz que ele tinha vindo adorar, quer dizer que ele a adoração estava ligada ao sacrifício e ao templo. Isso era adoração. Adorar era ir no templo e sacrificar pelos seus pecados e no templo. Para entrar no templo, não podia ser castrado. Por isso que esse homem não era um eunuco como o eunuco de antigamente, castrado. Ele era um eunuco pelo cargo que ele ocupava, de tamanha importância dentro do reino. Então, ele passa alguns dias ali adorando e agora ele retorna. Então, importante essas informações aí, né? Da Etiópia, do eunuco, de Candace, que é a rainha dessa região da Etiópia. Essa adoração também, um detalhe dessa adoração, que eu anotei aqui, e a adoração, repetindo, né? É importante tu escrever isso também, que a adoração está ligada com o sacrifício no templo. Por isso que naquela conversa de João 4, de Jesus com a mulher samaritana, quando chega no final daquela conversa, quando ele está se apresentando já como Cristo, não mais como um judeu, como começou a conversa, mas como um Cristo, que daí se fala de adoração, e ela diz, vocês adoram em Jerusalém, nós adoramos nesse monte. Jesus diz, vem o tempo que não vai ser nem em Jerusalém e nem aqui no monte, que os verdadeiros adoradores vão adorar em espírito e em verdade. Ele estava falando que ia ser abolido o sacrifício, porque mais vale obedecer do que sacrificar. Então, é importante aqui nós entendermos essa passagem da velha aliança para a nova aliança. Vamos em frente, então. Uma outra expressão também que é importante a gente referir, que aqui começa com um anjo e aqui entra o Espírito Santo. Porque aquele Espírito ali, com letra maiúscula, se refere ao Espírito Santo. Então, Deus usa um anjo em um determinado momento e depois ele usa o Espírito Santo para falar com Filipe. Aqui o Filipe é a vida da igreja, é a vida dos crentes aqui, é a vida dos missionários aqui, é a vida daqueles que vivem agora para anunciar, para proclamar. E eles precisam ser direcionados. Por isso que ele tem que ter autoridade pela sensibilidade. Que agora, como ele escuta a ordem de Deus através de um anjo no primeiro momento, agora quem direciona ele é o Espírito Santo. Nós precisamos ter sensibilidade. O desenvolvimento da nossa fé tem que nos dar sensibilidade à voz de Deus, para as orientações de Deus, onde que ele quer que a gente vá, onde que ele quer que a gente esteja. Que nem sempre vai ser onde a gente deseja estar, aonde a gente quer ir. Por isso que é importante ter sensibilidade. Agora o Espírito fala com ele e direciona ele. E diz assim para ele no versículo 29. Aproxime-se dessa carruagem e acompanhe. Correndo para lá, Filipe ouviu que o homem estava lendo o profeta Isaías. Então perguntou, o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu, como eu poderia entender se ninguém me explicar? Aqui eu quero fazer uma parada aqui estratégica para a gente poder falar um pouquinho sobre isso. E a gente vai ver, eu quero que tu já abra lá em Hebreus, no capítulo 2, já vai abrindo também lá no livro de Romanos, capítulo 10, vai deixando meio na mão aí para nós conversar a respeito disso, porque a gente vai ver qual que é o plano de salvação com a vida de um homem, de usar a vida de um homem. Tá uma chuvarada aqui, irmãos. Olha, relâmpagos. E como é que tá aí em Caxias aí? Aí tá tranquilo? Aqui tá chovendo, relâmpago. Aqui tá bem bom o clima aqui, pastor. Bem agradável. Que bom. Acho que é tudo gente daqui, né? Bom, a Milene lá, eu nem vou perguntar para a gente não pecar aqui. Priscila, lá em Toledo. Acho que é para você estar em Toledo. Aqui tá uma chuvarada. Toledo, calor aqui, pastor.
Calor, é? Olha só, que gostoso. Que bom, Priscila. Então, lá no livro de Hebreus, deixa eu abrir aqui Hebreus aqui para nós ler juntos. Olha só o que diz aqui em Hebreus, no capítulo 2. Hebreus, capítulo 2, versículo 5, diz assim, ó, pois não foi a anjos que Deus sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Pelo contrário, alguém em certo lugar deu testemunho dizendo, quem é o homem que dele te lembres? Ou filho do homem que o visites? Fizeste por um pouco menor do que os anjos, e de glória e de honra os coroastes todas as coisas debaixo dos seus pés. Amém, irmão? Então, diz assim comigo agora, debaixo dos seus pés. Debaixo dos seus pés. Debaixo dos seus pés. Marca isso na tua mente aí. Então ele está dizendo, botou todas as coisas debaixo dos seus pés, coroou de glória e de honra, mesmo ele sendo pecador, muito menor que os anjos. Nós somos comissionados para levar a palavra. Esse é o mistério da salvação. Nós temos autoridade se nós desenvolvermos a sensibilidade de ouvir a voz de Deus. Deus vai nos dar a autoridade de pregar a palavra de Deus. É o poder que vem do alto. Isso não se trata de eloquência, isso não se trata de estudo, isso não se trata de inteligência, isso não se trata de conhecimento humano, se trata de escolha de Deus, de santidade de Deus, de vontade de Deus, do poder de Deus na salvação, de usar pequeninos para trazer essa palavra de autoridade. A vida da igreja, sujeitou todas as coisas debaixo de seus pés. Diz assim, ora, ao lhe sujeitar todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Nesse momento, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Vemos, porém, aquele que por um pouco foi menor do que os anjos, Jesus, que por causa do sofrimento da morte foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Porque convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos, aleluia, vai te colocando nisso, irmão, minha irmã, filhos de Deus, identidade restaurada, muitos filhos à glória, aperfeiçoados por meio de sofrimento, o autor da salvação deles. Pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só, e é por isso que Jesus não se envergonha de chamá-los irmãos, dizendo, a meus irmãos, declarei o teu nome, no meio da congregação eu te louvarei. E outra vez, eu porei nele a minha confiança, e ainda, eis que estou eu e os filhos de Deus que me deu. Aqui está falando aqui desse comissionamento, dessa participação, no versículo 14 diz assim, presta atenção, visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, também Jesus, igualmente, participou dessas coisas, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos os que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre os descendentes de Abraão. Olha o cuidado de Deus conosco, irmãos. Olha a honra de Deus para nós. Olha a glória que teve em Jesus e agora está na vida da igreja, está na tua vida e na minha vida. A partir do momento que nós nos santificamos, a partir do momento que nós nos separamos, a partir do momento que nós escolhemos buscar com diligência, com perseverança as coisas de Deus, somos coroados de glória, de honra e de capacidade, de autoridade de ministrar, mesmo sendo menor do que os anjos. Aleluia! Então os anjos estavam sujeitos ali, um anjo foi lá e falou com Filipe. Depois o Espírito foi lá e também falou com Filipe. O Senhor quer usar a tua vida, meu irmão e minha irmã. Ele quer usar a tua vida, por isso que nós precisamos deixar de nos distrair com as coisas desse mundo, deixar de pensar nas coisas desse mundo, deixar de nos sujeitar pelos prazeres que esse mundo oferece e que casa com a nossa concupiscência, com a cobiça da nossa carne, a soberba dos nossos olhos, o orgulho, a altivez do nosso coração. Somos coroados de honra. E esse homem demonstra aquilo. E aquele homem agora, ele vai... É bom lembrar também que essa carruagem é uma carruagem levada por bois. Então não era uma carruagem de guerra. As únicas carruagens que eram levadas por cavalos rápidos eram as de guerra. Essas carruagens que eram para levar pessoas, o transporte era de bois, ou seja,
Era uma carruagem que andava mais lento. Então, por isso que ele conseguiu acompanhar ele ali, entendeu? É uma carruagem de bois. Então, ele está ali e está dizendo para ele: está entendendo o que está lendo? O que está lendo? Estou lendo o profeta Isaías. Está entendendo o que está lendo? Ele diz: como é que eu vou entender se eu estou lendo aqui? Como é que ele diz aqui? Deixa eu ver. Como é que eu vou entender se eu estou lendo aí e ninguém me explicar? Aleluia! Alguém é levantado para nos explicar o Evangelho, para nós também assumirmos a posição de pregar o Evangelho. Aí, abre comigo ali agora, em Romanos, no capítulo 10, conforme eu tinha te falado. Estou aqui com meus pergaminhos aqui. Graças a Deus. Romanos, capítulo 10. Eu vou ler a partir do versículo 12 com vocês, tá bom? Romanos 10, a partir do versículo 12, diz assim: porque não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Então, olha só essa unificação. Não tem mais diferença. Acabou o preconceito, são os irmãos. São os irmãos. Não tem mais, ele é um argentino, eu sou um gaúcho, eu sou um cearense, não, é os irmãos. Eu sou um preto lá da Etiópia, eu sou um branco lá da Alemanha, não, são os irmãos. Não há mais distinção, não há mais aquilo que se vê aparentemente, porque agora é o Senhor que é todos com aqueles que o invocam. Versículo 13, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés daquele que anuncia as boas novas. Amém, irmãos? Todas as coisas debaixo dos teus pés. Para quê? Para que os teus pés anunciem as boas novas. Ensinem, sejam enviados, como Filipe foi, para conversar com aquele homem que vinha buscando uma resposta, que vinha buscando uma explicação. Era um homem dedicado. Um homem que tinha percorrido 300, 400 quilômetros para ir até Jerusalém, que era um lugar que ele entendia que era um lugar da adoração. Era um homem que investia. Quem tinha um rolo de Isaías, não eram todos que tinham o rolo de Isaías. Quem tinha o rolo ficava no templo e na sinagoga. E se lia uma vez por semana quando ia lá. Quem tinha o rolo de Isaías é porque ele investiu muito dinheiro nisso, nessa época. Porque era um homem dedicado, era um homem que priorizava as coisas de Deus. Era um homem que lia a palavra de Deus. Buscava a palavra de Deus. E que por conta dessa diligência, desse empenho, desse esforço, ele foi encontrado pelo Senhor, através da vida de um homem. A gente vai ver isso mais à frente. Em seguida, agora no capítulo 10, a gente vai ver um homem também que era diligente como esse homem, chamado Cornélio, um centurião de Cesareia, que também é achado ali pela vida de Pedro. Um homem que estava buscando a revelação, para que ele pudesse invocar o nome do Senhor e para que ele pudesse ser salvo. Amém, irmãos? Então, como é que as pessoas vão crer? Como é que nós creríamos se alguém não tivesse levantado para pregar para nós? Se alguém não tivesse levantado para ensinar as coisas de Deus para nós? Aleluia. Então, que ele convidou o Filipe a subir e sentar ao seu lado, né? Uma honra, né? Imagina, eles chamam o Filipe, pô, senta aqui. Imagina, ele era um alto funcionário. Mas ele compreende e diz, Filipe, senta aqui. Ele senta naquela carruagem. A nós, hoje aqui, não sei o que seria, que tipo de carro seria, que tipo de transporte seria, mas um lugar de honra. Senta aqui comigo, vem aqui comigo. Sempre que tu for para um lugar de honra, sempre que tu for chamado para um lugar de honra, é para pregar o evangelho, para explicar a palavra de Deus. Amém, irmãos? E aí ele é convidado para ir ali, porque na verdade não é aquele homem que convida ele para ir ali, é o anjo, é o Espírito Santo que está comissionando ele para estar nesse lugar. Para que a glória de Deus, para que a honra de Deus se estabeleça como explicação, como resposta. Diz que, olha, a passagem da Escritura que estava lendo era esta. Foi levado como ovelha ao matadouro e como um cordeiro mudo diante do seu tosqueador. Ele não abriu a boca. Na sua humilhação, lhe negaram justiça. Quem poderá falar da sua descendência? Porque a vida dele é tirada da terra. Então, o eunuco disse a Filipe, peço que você me explique. A quem se refere o profeta? Fala de si mesmo ou de outra pessoa? Então, Filipe explicou, começando com essa passagem da Escritura. Anunciou-lhe a mensagem de Jesus. Aí ele senta com ele
E aí ele está lendo essa passagem, qual é a passagem que está lendo? Ele está lendo a passagem que para nós hoje é Isaías 53. Isaías 53 é lindo demais. É o cântico do sofrimento, é o cântico do sofrer. Então fala ali do sofrimento de Cristo. Isaías fala de uma tal maneira que ele diz ali, pelas suas pisaduras nós somos sarados, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Não havia nenhuma formosura nele. Parece, quando tu lê Isaías 53, eu sempre me emociono quando eu leio Isaías 53. Porque a impressão que dá é que o próprio profeta Isaías está diante da cruz, falando daquele cenário que está acontecendo com Jesus. Isso são 600 anos antes do que aconteceu. Então ele traz esse sofrimento. E quando ele lê isso, ele está lendo aqui o versículo 7 e versículo 8. Isaías 53, é aquela citação ali. Quando ele fala isso, ele começa a anunciar a salvação. Então, o que ele fala para ele? Ele começa a dizer para ele, olha, a partir daquilo ali, quem era aquele ali era Jesus. Porque Jesus veio como homem, e ele veio, ele esteve no nosso meio, e ele nos ensinou, e ele ministrou, e ele falou de comunhão, ele trouxe uma nova aliança. E ele mesmo voluntariamente se entregou, porque ele era o cordeiro do sacrifício. Porque ele mesmo é aquele que justificou os teus pecados. A partir do sangue dele, nem o homem agora, ele é condenado pelo pecado, e sim, agora ele está absolvido de tudo aquilo. Se nós cremos no nome dele, nós somos justificados por essa fé. É para isso que ele veio, era aquele Jesus, aquele que houve todo aquele burburinho, toda aquela confusão, era aquele ali. E aqui, quando ele faz essa citação aqui, é muito interessante, porque essa dúvida aqui, de quem que ele está falando, era dele ou de algum outro? Isso aqui era uma dúvida rabínica. Isso aqui era uma dúvida que eles tinham, que os mestres da lei, os judeus, os rabinos, eles tinham dúvidas. Eles criam em 3 opções de quem Isaías estava falando. Então eles pensavam, Isaías ou ele está falando, opção número 1, escreve aí, está falando do povo de Israel, está falando do sofrimento do povo de Israel. É o povo que vai sofrer, é o povo que está daquela forma. E aqui é uma expressão de cativeiro, né? Então, muitos rabinos achavam que ele estava falando de Israel. Outros achavam que ele estava falando de si mesmo. O que houve, Vicky? Aí que tu está... Conta para nós aí de quem que tu está... Quem é que está conversando contigo aí? Eu estou de zoinho lá na Caterine, ó. E pior que ela me Caterine. corresponde. O que ela está Dá um tchau aí, conversando Kate. só por senha. Ela tá. Outra opção deles que eles pensavam, ele está falando do próprio Isaías. Não, ele está falando dele mesmo. Está falando de Isaías mesmo. Então era a segunda opção. E a terceira opção, não, ele está falando do Messias. Ele está falando de Cristo. Então era uma dúvida rabínica. Então, muito provavelmente, o Felipe explanou para ele o plano de salvação. E dentro desse plano de salvação, ele diz para ele, olha, e agora nós todos, nós fomos comissionados, porque quando Jesus ele foi embora, ele disse, vocês preguem, vocês anunciem, vão por toda a terra, ministrando, falando e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Dentro desse propósito da pregação, dentro desse propósito da obediência, da sensibilidade de ouvir a voz de Deus. Eu estou com vocês e a autoridade é de vocês. Vocês vão anunciar e algumas pessoas vão entender, vão se converter, vão adorar agora em espírito e verdade e vão invocar o nome do Senhor para entender essa salvação plena na sua vida, através de Jesus. E aí ele explica tudo isso, ele fala de tudo isso e agora a gente se caminha para o final, que é que no versículo, anunciou a mensagem de Jesus, final 35, versículo 36. Seguindo pelo caminho, chegaram a um certo lugar onde havia água. Então o eunuco disse, eis aqui água. O que impede que eu seja batizado? Filipe respondeu, é lícito se você crê de todo o coração. Então ele disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar a carruagem, ambos desceram à água, e Filipe batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, e o eunuco não o viu mais. E este foi seguindo seu caminho, cheio de alegria. Mas Filipe foi visto outra vez em Azoto, e seguindo viagem, evangelizava todas as cidades até chegar em Cesareia. Então, depois daquela conversa, depois daquele anúncio da salvação,
depois daquela explicação, eles seguem a viagem juntos e, de repente, cruzam ali por um espaço de água. E aquele homem, diante daquele espaço de água, já ouvindo do batismo, pela explicação da salvação, e ele sente ali um desejo no Espírito de ser batizado, de anunciar aquela fé nova, de anunciar aquele fogo público agora para as pessoas. Ele diz, e aí ele pega e requer para ele: olha, ali tem uma água ali, o que impede eu ser batizado? E aí o Filipe fala: se tu crê de todo teu coração, é lícito, não há impedimento. Se tu crê que Jesus é o Filho de Deus, se tu crê que Jesus é o Messias, aquele que foi anunciado por Isaías e por todos os outros profetas, se tu crê nisso, que agora tu é igreja, que agora tu recebeu um despertamento na tua fé, através de Jesus, através daquele sangue inocente, os teus pecados foram perdoados, tua vida foi justificada, pode agora desenvolver em fé, andar de fé em fé, de glória em glória, é lícito. E aí diz que eles descem os dois às águas, um momento lindo ali de batismo, e ele é batizado. Quem se converte, irmãos, tem esse desejo do batismo, esse desejo do batismo de João Batista, porque lembrando, o batismo não começou com João Batista, o batismo começou antes de João Batista. Os gentios, que eram os que não eram judeus, quando eles se convertiam ao judaísmo, eles eram batizados, dependendo da idade que eles tinham, e depois eram circuncidados, se fossem homens. Então, o batismo não começou em João Batista, ali é o batismo do arrependimento, ali é o batismo da nova aliança, em Jesus, que aí é o judeu se convertendo ao cristianismo. E muitos eram esses gentios que tinham se convertido ao judaísmo. Amém? Dá para entender isso? Então ele está lendo, ele compreende essas coisas. Como é que ele compreende a linguagem, né? Como é que ele compreende a linguagem? Como é que ele consegue ler? O rolo que ele tinha era grego, era da Septuaginta. E o Filipe, ele era um judeu da dispersão, naquele momento ali que eles saíram de Jerusalém e começaram a pregar na região da Judéia, chegou em Samaria e agora estava chegando na Etiópia. Então ele também tinha acesso a essa língua grega, por isso que ele compreendeu aquilo que era lido ali por aquele homem. E ele vai, ele se batiza, ele sai ali batizado ali naquela água, e diz que ele fica cheio de Deus, cheio de alegria, cheio do Espírito Santo. E aqui acontece um ato também espetacular, porque o Filipe é arrebatado diante dele. Isso acontece algumas vezes na Escritura. Isso acontece com Enoque, isso acontece com Elias. Elias não morre, ele é arrebatado, ele some. E acontece isso com o Filipe também. Uma expressão sobrenatural que havia nesse momento da igreja. Milagres, sinais, maravilhas. Dentre esses sinais, quem sabe para fortalecer a fé daquele homem, para aquele homem ir chegar lá no continente africano, na Etiópia, e estabelecer lá uma palavra, em nome de Jesus. Grande experiência que aquele homem tem. E aí, para finalizar, diz que Filipe, depois de tudo isso que acontece, ele podia dizer: poxa, olha o que aconteceu, esse homem se converteu, agora dá para mim descansar, já fiz a minha parte. Não, diz que ele continua pregando, ele está subindo a faixa de Gaza, ele vai até Azoto e depois vai até Cesaré de Filipe. Continua pregando, porque ele tem esse fogo no coração dele. E nada pode parar esse homem de Deus. Nem a morte, nem a ameaça de morte faz ele parar de pregar, como aconteceu com Estevão. Esse homem continua pregando, continua ministrando a palavra. Amém, queridos? Então, finalizamos aqui esse capítulo 8. Vamos entrar agora no capítulo 9, que é um capítulo muito lindo. Vai falar agora vai começar a entrar a vida de Paulo dentro desse livro de Atos.